Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nos encontramos para meditar neste domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, o martírio de ambos apóstolos. Quem vos fala uma vez mais é o Frei Antônio Rafael. E o que temos para meditar na liturgia de hoje? Recordemos primeiro que a festa de São Pedro é dia 29, junto com São Paulo. Porém, desde a antiguidade, as duas festas antes eram separadas. Dia 29, São Pedro, e dia 30, São Paulo. Assim teria falecido dia 29 o primeiro apóstolo, aquele a quem o Senhor confiou as chaves, como veremos hoje no Evangelho, e no dia seguinte, São Paulo haveria dado também sua vida pelo Senhor. Hoje, os textos que se nos apresentam, alguns são conhecidos nossos, em especial o Evangelho. Iniciemos pelo Evangelho, porque se olhamos cronologicamente, o Evangelho anteciparia aquilo que hoje meditamos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos. Primeiro ponto que devemos de ter claro, Cesareia de Filipe. Ali é a cidade, como bem sabemos, César, dedicada ao homem, demonstrando assim a humanidade, o mundo. E ali Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Aqui vemos como a humanidade distante de Deus enxerga Jesus, coisa que não se diferencia ainda hoje. Se naquele tempo, ao menos, conheciam as Escrituras, os profetas, hoje muitos nem isso mais conhecem. Comparam Jesus primeiramente a João Batista, aquele que vinha anunciando o batismo de conversão, o reino de Deus. Depois, o segundo nome que nos aparece é Elias, o profeta que deveria de vir preparar o tempo do Messias e que realizava obras assim como Jesus realizou. E por fim, Jeremias, o servo sofredor, porque já se entrevê o sofrimento de Jesus por conta de seu ministério e da sua dedicação. Hoje não é diferente, como dizíamos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Muitos dizem que Jesus é um grande profeta, um sábio, um grande pedagogo ou tantas outras coisas. Para o mundo, Jesus continua sendo uma pessoa interessante, importante, mas não sabem quem verdadeiramente Jesus é. E aqui nos colocamos a questionar: quem é Jesus? Como enxergamos Jesus? Como o mundo enxerga? Como os homens e mulheres que estão distantes de Deus enxergam, ou como pessoas de fé verdadeira, como segue o Evangelho? Enxergamos Jesus como alguém que fez tanto bem e que nos ensina a fazer filantropia somente para a nossa salvação? Ou temos verdadeiramente fé no Senhor? Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou?
Agora dirige a pergunta diretamente aos seus discípulos. E agora, esta pergunta também é a mim e a você. Quem é Jesus para nós? Pedro vai responder. Mas este é o primeiro questionamento. Jesus é quem para mim? Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, iluminado pelo Espírito Santo enviado pelo Pai, começa a ter fé em Jesus e reconhece aqui a Santíssima Trindade, que até então não se havia revelado plenamente. Pedro, por ação do Espírito Santo, profere que aquele homem diante dele é o Filho de Deus. Não um Filho de Deus, mas o Filho de Deus, por excelência. E assim, Pedro professa em nome de toda a igreja também a fé. E nós, quem vemos em Jesus? Quem é Jesus para mim e para você? Pergunto uma vez mais. Nós somente conceberemos quem é Jesus de verdade no nosso relacionamento pessoal com Ele, na nossa intimidade com Ele. Temos vivido aquilo que meditamos nos últimos tempos? A vida de intimidade diária na oração, a busca de conhecer a Cristo, a Sua palavra, a fé que nos conduz ao caminho da salvação? Porque se não fazemos isso, Cristo para nós será uma ideia. Saberemos que é Filho de Deus, mas não será uma pessoa. Não será o Messias que nós esperamos de verdade, que pode realizar em nossas vidas a salvação. Reconheceremos Jesus como alguém que pode realizar aquilo que eu peço, me dar uma graça, conceder a alegria, me dar aquilo, isso ou aquilo, e não realmente Jesus como nosso Salvador. Quem é Jesus para nós? Podemos hoje, com Pedro, dizer que realmente ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador? Porque vivemos nesta intimidade com Ele e a cada dia estamos avançando neste conhecimento através da oração pessoal, da nossa entrega a Deus? Ou Jesus para nós continua sendo um desconhecido? Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então vemos aquilo que apenas falamos, mas Jesus está chamando Pedro no hebraico de Kefas. E podemos recordar aqui o nome de alguém naquele tempo importante, Caifás. Jesus agora troca, por causa da fé de Pedro, o seu nome de Simão para Pedro, para a pedra, Caifás, Kefas. Pedro agora é a pedra sobre a qual Jesus inicia a sua igreja. Por fim, alguém reconheceu quem eu sou e posso iniciar o meu projeto, a minha igreja. Aqueles que dizem que acreditam em Cristo sem igreja, pobres eles, porque aqui mesmo Jesus está explicando que, por causa da fé, ele constitui a igreja que ele tanto esperava constituir para nos conduzir à via da salvação. Por causa da proclamação de fé de Pedro, e não é somente por causa disso, como vemos, o nome do próprio Simão é transformado, é mudado. Mas para compreendermos ainda melhor, devemos de retornar ao Evangelho, ao capítulo 7, que ouvimos ainda esta semana, de São Mateus, onde Jesus fala da casa construída sobre a rocha, da cidade, em outro capítulo, erguida sobre a rocha, sobre a montanha. Jesus está dizendo que Pedro é esta rocha sobre a qual pode constituir a sua igreja. E aqui devemos de ver o que segue. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nós devemos de ver e imaginar duas cidades construídas sobre a rocha e, por fim, totalmente fortificadas com muralhas. Única via de entrada é a porta. E por isso, as portas do inferno nunca poderão prevalecer sobre a igreja. Jesus nos chama a ter uma fé que vai em ataque a essa porta da cidade inimiga. Há duas cidades aqui, como vamos seguir meditando no Evangelho. A primeira é o céu. A primeira
simbolizada na igreja. A segunda é o inferno, simbolizado pelo Hades. E, assim, o Senhor nos mostra que a nossa fé deve de ser combativa, forte na rocha, combativa. Como está a nossa fé? Nós temos combatido as forças do inferno que vêm contra a nossa fé, contra a nossa vida, contra toda a humanidade, em especial aqueles que nos são mais próximos? Ou a nossa fé é uma fé onde temos vergonha, onde nós nos trancamos por dentro das muralhas, onde muitas vezes nem conhecemos verdadeiramente a nossa fé? É necessário que conheçamos a nossa fé, que tenhamos um conhecimento daquilo que é o nosso catecismo para poder combater as forças do inferno, as forças das trevas. Como tem sido a nossa fé? Nossa fé é forte, é firme ou é fraca, porque temos vergonha de testemunhar o Evangelho de Cristo? E assim, Jesus diz que o Hades não poderá vencer a igreja. Justamente em Cesareia de Filipe havia uma fonte onde, como uma cachoeira, era uma fonte que arrastava tudo que caía nela para o profundo, e qualquer um que caísse ali morria. E por isso é chamado de boca do Hades. Não à toa que Jesus se dirige aqui, dizendo que o Hades, o inferno, não prevalecerá contra a igreja. Porque se vive realmente a fé que Cristo nos dá, a fé que a igreja nos transmitiu através dos seus 2000 anos, através da sucessão apostólica, através dos papas que confirmaram a fé, em especial nas proclamações ex-cátedra, nós não seremos vencidos por nenhuma força do mal. Não seremos mortos espiritualmente, mas sairemos vitoriosos. O Hades não terá vitória nenhuma sobre a igreja, sobre nós. Mas devemos recordar o evangelho que falava da casa construída na rocha. Jesus encerrava depois do Sermão da Montanha dizendo que quem pratica suas palavras é como o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, e quem não pratica suas palavras é como o homem sensato que construiu a casa sobre a areia. Já meditamos uma vez, caríssimos irmãos, que ambas as casas são construídas como terreno. E aqui nós devemos de ter claro que aquele que constrói sobre a rocha é porque cavou a areia, teve todo o trabalho de escavar a areia para chegar na rocha e construir a fé, a sua vida, a casa. Mas aqueles que tiveram preguiça ou acharam mais confortável trabalhar o mínimo possível, não tomar conhecimento, não mudar sua vida, não converter, constrói a sua casa sobre a areia, não praticando as palavras de Jesus, seus ensinamentos. E assim, quando vêm as enchentes, a chuva, os ventos, a casa é completamente destruída. Isto é a fé que Jesus nos chama aqui. Nós, como temos vivido a nossa fé? Alicerçados nessa rocha, estamos firmes na nossa fé e recordemos a casa, a nossa fé é construída ao longo de toda a nossa vida. Não é simplesmente do dia para a noite, mas ao longo de toda a nossa vida nós vamos construindo a nossa casa sobre a rocha, sobre a firmeza da fé, onde veremos que, por causa de estarmos firmes em Cristo, nós não seremos derrotados. Não desanimaremos diante de tantas tribulações, sofrimentos e quaisquer coisas que possam nos afrontar ao longo do caminho. E vemos no que segue do Evangelho o ministério petrino confiado aos papas. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Toda aquela corrente, todo o arcabouço da fé ligado ao longo dos séculos, que confirmam a nossa fé, que confirmam aquilo que é a autoridade da igreja e que nós devemos de confiar e acreditar. Mas recordemos que este texto também nos refaz justamente ao sacramento da confissão. E nós temos acreditado naquilo que a igreja transmitiu ao longo de seus 2000 anos de história. Nós temos nos alicerçado na fé ou temos vivido, como diz Zygmunt Bauman, uma fé líquida, podemos dizer, como compara o mundo hoje com o mundo líquido, onde, conforme vai mudando as coisas, nós queremos mudar a nossa fé e achamos que a fé pode, assim, ser mudada a nosso bel prazer. Vejamos que, mais do que nunca, o mundo tem atacado a igreja e forçado a igreja a mudar a fé que sempre acreditou em toda a história
de sua existência para aplicar novas coisas, porque o mundo é mutável, as novidades, as ideias, os pensamentos, não é bem assim, a igreja tem que mudar sempre. Jesus não disse para Pedro: tu és areia, e sobre esta areia construirei a minha igreja, e vou destruir e refazer, e vamos modificar o Hades, o inferno, e vamos conceber em cada época como isso funciona? De modo algum. Jesus constituiu em uma fé sólida aquilo que é a sua igreja. Na fé de Pedro, Simão se torna Pedro. E nesta solidez da fé que nos é transmitida, nós devemos de viver. E não devemos de tentar mudar a fé, adequar a fé segundo as razões do mundo, as novidades, as novas teorias, e isso e aquilo. Por causa do mundo a igreja existe? Não, de forma alguma. Deus é imutável, a fé que nos deixou e nos transmitiu permanece sempre a mesma, como ao longo desses 2000 anos de igreja. Nós temos vivido esta fé de maneira sólida? Ou temos nos deixado levar pelas variações, as emoções, a liquidez, a mudança, achando que isso é fé? Devemos de ver que o ministério petrino é justamente confirmar a fé da igreja. E Cristo quis esta solidez para que nós não vivêssemos à mercê dos ventos de qualquer doutrina estranha, como São Paulo vai nos dizer. Voltemos agora à primeira leitura, que nos fala da prisão de Pedro. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vemos que a mãe dos filhos de Zebedeu justamente pediu para que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. E aqui está Tiago, o primeiro a morrer pela espada. E João, como bem sabemos, é o último dos apóstolos a morrer. Mas Pedro foi colocado na prisão para que depois da Páscoa fosse apresentado ao povo e assim pudesse também Herodes conquistar, com os judeus, alguma simpatia. Mas naquela mesma noite, como vemos na leitura, enquanto Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, os guardas vigiavam a porta da prisão, eis que apareceu um anjo do Senhor, que o tocou e mandou: levanta-te depressa. Caíram as correntes de sua mão. O anjo disse: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedece, põe tua capa e vem comigo. E assim Pedro sai da prisão e é salvo naquele dia. Bem, podemos ver que Pedro, agora, depois da ressurreição do Senhor, o segue. Não é ainda o momento de viver o seu martírio, como bem sabemos, não está relatado nas Sagradas Escrituras o martírio de Pedro. Mas Pedro, neste momento, é salvo para dar continuidade, por causa da igreja que rezava tanto por ele. Devemos de olhar aqui para a nossa vida e para a nossa fé. O Senhor permite que certas coisas aconteçam conosco para que nós possamos crescer de fé em fé. Não vai nos livrar daquilo que nós queremos, mas sim daquilo que nós necessitamos ser livres. De tudo aquilo que possa nos matar espiritualmente, destruir a nossa vida, a nossa união com o Senhor. Mas algumas coisas Deus permitirá, como no momento oportuno da morte, do martírio de Pedro, como veremos mais adiante. E assim Pedro, salvo por causa do anjo do Senhor que vem em socorro, mas também porque o povo de Deus rezava, agora diz: agora sei que de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Esperava matá-lo como Estevão, esperava matá-lo como Tiago, destruir a fé. Mas não era o momento de Pedro dar a sua vida pelo Senhor. E assim Pedro, salvo, continua a sua missão de apóstolo, anunciando o Evangelho apesar de todas as dificuldades que teve e continuará a ter, segundo os textos. Não desiste, segue firme. E nós, como temos sido na nossa fé? Reconhecido que no momento oportuno, Deus realiza a sua obra e nos livra de tudo aquilo que possa nos fazer mal quando não é o momento? Ou temos reclamado, murmurado, porque eu rezo, eu venho à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, como que Deus permite que isso me aconteça? Recordemos, irmãos, mais uma vez, o Senhor nos livrará no momento oportuno, como diz os Salmos, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, de todos os meus medos me livrou o Senhor Deus. E podemos ver com os dois apóstolos que hoje celebramos, no olhar humano, este salmo parece contraditório.
Mas, se nós olhamos para aquilo que o Senhor verdadeiramente realiza na vida de seus discípulos, para nós é uma realidade. A última estrofe do salmo de hoje nos diz: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Pedro e Paulo, bem sabemos, temeram o Senhor. Recordamos, não temeram por medo do Senhor, por medo do inferno, mas sim o temor no amor, por medo de ofender aquele que amavam. Eles viveram um amor autêntico a Deus, a santidade, a busca, a entrega total de suas vidas a Deus. E assim, como o anjo do Senhor salva aqueles que o temem, salvou do medo de oferecer a sua vida em sacrifício a Cristo. Como bem sabemos, Pedro, antes da morte de Jesus, tinha medo de entregar sua vida a Cristo, e até mesmo depois da sua ressurreição. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ainda não era capaz de entregar sua vida na morte para o Senhor. Mas nós somos transformados e somos capazes de, vivendo este temor autêntico, esse amor verdadeiro ao Senhor, sermos salvos do quê? Do nosso pecado, de nós mesmos, do mundo, das trevas, e assim entregarmos como Pedro e Paulo nossas vidas a Deus, sem medo algum. E temos realizado também isso em nossas vidas, como Pedro e Paulo fizeram. Logo mais falarei da morte dos dois, para recordarmos um pouco sobre isso. Mas e a segunda leitura de São Paulo a Timóteo nos fala: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Paulo escreve, com certeza, com aquela consciência humana que a sua morte está próxima, mas talvez sem excesso de medo, porque como viveu para Cristo, recordemos sua frase: morrer para mim é Cristo, viver para mim é ganho. Ou melhor, assim nós devemos viver como São Paulo. Nós também pensamos assim de nossas vidas? Viver para nós é viver para Cristo e morrer para nós é um ganho? Temos esta fé de Paulo? E segue São Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O que é guardar a fé? Guardar a fé é conservar a fé. Transmitiu e conservou a mesma fé que recebeu. Mais uma vez, a solidez da fé. A solidez da fé da igreja. Nós temos combatido o bom combate, irmãos e irmãs. Inicialmente conosco mesmos, com nossa vontade, nosso egoísmo, nossas paixões humanas para viver a vontade de Deus em nós. Temos corrido, caminhado rumo à salvação eterna, ou estamos parados? Recordemos a frase de Agostinho: quem para no caminho retrocede. Quem para com a sua vida de oração, com a sua busca de Deus, com a busca dos sacramentos, retrocede ao caminho inicial e muitas vezes está pior do que quando começou a sua conversão. E nós temos assim guardado a fé, conservado a nossa fé, a fé que nos foi transmitida ao longo da história da igreja, para vivermos plenamente o que o Senhor quer de nós e alcançarmos um dia a glória dos céus. Sem isso, não alcançaremos os céus. Como diz São Paulo em seguida: agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Nós temos esta consciência de que, seguindo o caminho da santidade, o Senhor também nos dará a coroa dos santos, porque nos esforçamos em seguir com Ele. São Paulo segue que o Senhor lhe deu forças para realizar o seu ministério e anunciar a todas as nações a sua salvação. E assim ele foi liberto da boca do leão. Como bem sabemos, antes de sua conversão, Paulo perseguia os cristãos, agora se torna defensor da fé, anuncia a fé e é salvo da boca do inimigo que o seduzia para permanecer longe de Cristo. E nós, como temos vivido a nossa fé? Seguindo a Paulo, anunciando o Evangelho de Cristo, vivendo esta salvação? Agora recordemos brevemente aquilo que a tradição nos afirma da morte de ambos os mártires, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. Pedro, como bem sabemos, morreu na colina vaticana e está enterrada na Basílica. São os dois grandes
podemos assim dizer, grandes construções sobre seus túmulos, assim como a Basílica de São Paulo fora dos muros. E ali, Pedro, quando estava em Roma, mais uma vez teve a oportunidade de fugir, de sair da prisão para continuar mantendo a sua vida anunciando o Evangelho. Porém, quando está saindo dali, encontra com o Senhor Jesus carregando uma cruz às costas no caminho, segundo a tradição antiga. E assim, Pedro, olhando para Jesus, pergunta: Senhor, quo vadis, Dominus, quo vadis? Senhor, para onde vais? E Jesus responde a Pedro: Vou a Roma, morrer mais uma vez, para a salvação. E assim Pedro entende que era chegado o seu momento de dar a vida pelo Senhor. Porque estava fugindo deste momento, porque tu, Pedro, não queres dar a vida, mais uma vez eu vou morrer. E Pedro retrocede e agora dá a sua vida por amor a Cristo. Entrega totalmente a sua vida derramando o seu sangue por Cristo. E como disse que não merecia ser morto como seu mestre, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro que se tornou com Cristo uma pedra, onde constituiu a sua igreja, doou totalmente sua vida por Cristo no final de sua vida. Paulo, levado também a Roma para ser julgado como cidadão romano, ali em Roma é decapitado. E onde cai sua cabeça, bate 3 vezes no chão, e assim é chamado as 3 fontanas, as 3 fontes, onde bateu 3 vezes a cabeça de São Paulo e se formou 3 fontes de água. Assim ambos deram sua vida por Cristo. Hoje, dia do Papa, recordemos este ministério petrino que todos os papas têm de defender a fé sólida da Igreja e rezemos pelo Santo Padre, para que também ele saiba ter forças para defender a fé da Igreja e dar a sua vida por Cristo sempre que necessário, como Pedro e Paulo fizeram. Mas também nós aprendamos dos 2 apóstolos a dar a nossa vida, a vivermos o Evangelho como eles viveram e a dar a nossa vida por Cristo se necessário for, ainda mais nos tempos difíceis em que vivemos, em que cada vez mais a fé cristã é perseguida. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver verdadeiramente a nossa fé, para que, vivendo solidamente e plenamente a santidade que o Senhor pede a cada um de nós, praticando tudo aquilo que Ele nos deixou, possamos merecer um dia a coroa da glória, como Pedro e Paulo a receberam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, de São Pedro e São Paulo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deus vos abençoe.